Opa! E aí? Recentemente, Na verdade, não tão recente assim. saiu o novo filme do Capitão América, agora com o Sam Wilson e não o Steve Rogers. E esse filme teve muita polêmica ao redor dele, justamente sobre a troca do protagonista, que não agradou muita gente. Pensando sobre toda essa discussão e sobre o que eu penso sobre o assunto, resolvi dar os meus 2 centavos e refletir se a passagem de manto é algo errado. Bora falar sobre. Então, como eu disse anteriormente, esse novo filme do Capitão América gerou muita discussão por causa dessa troca de protagonista. Houveram muitos argumentos a favor, muitos outros contra, mas algo que ficou nítido é que, por algum motivo, as pessoas se incomodaram com a passagem de manto. Ou melhor, se incomodaram com ela nesse caso. E eu acredito que eu sei o motivo disso. Desde sempre, fãs de uma obra, principalmente das mais consagradas, querem fidelidade às suas obras favoritas. E claro que isso também inclui os seus protagonistas. Substituir personagens já consagrados não é uma tarefa fácil. Tem gente que fala que não deve nem ser feito, mas eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo do que isso. Para ilustrar o que eu quero dizer, eu vou citar um exemplo. Em Gurren Lagann, temos 2 protagonistas no começo, o Simon e o Kamina. E Kamina se torna facilmente o líder daquele grupo. Porém, em determinado momento da obra, o Simon assume o manto de líder. Mas em Gurren Lagann, em nenhum momento o legado do Kamina é ofendido ou diminuído. Pelo contrário, o legado do Kamina muitas vezes é exaltado no decorrer da obra. Não só isso, mas o Simon não se torna um Kamina Júnior. Ele continua sendo o Simon com os problemas do Simon. E algumas inspirações que faz sentido ele ter no Kamina são incorporadas no seu modo de agir. E é aí que tá o segredo para uma boa troca de manto, pelo menos para mim. O respeito ao que veio antes e a originalidade do que veio depois. Não adianta você tirar ou colocar um poder a mais no personagem e falar que aquilo é totalmente melhor do que o que veio anteriormente, porque isso só gera raiva. Não adianta mudar cor, roupa, nome, nacionalidade, ou seja lá o que for do personagem, se o tempo todo parece que você está vendo a mesma pessoa agindo. Um bom personagem tem seus trejeitos, seus problemas, suas fraquezas, suas virtudes, e essas coisas cativaram o público ao ponto de reconhecerem um personagem por isso. Copiar isso e desrespeitar o original só vai causar mais revolta do que qualquer outra coisa. E temos que se lembrar que, se tratando de heróis, sempre terá o original. Peter Parker é o Homem-Aranha, não o Miles. Steve Rogers é o Capitão América, não o Sam. Esses personagens, tanto o Miles quanto o Sam, são a versão do personagem, não o personagem em si. E fica pior quando você vê os escritores e roteiristas desses personagens o tempo todo, tornando eles mais parecidos com os originais e não os deixando eles mais originais por si mesmos. Se eu quero uma história do Homem-Aranha com um personagem que vai agir, falar e fazer igual o Peter faz, eu vejo uma história com o Peter. Se eu tô indo ver uma história com outra versão, eu quero ver algo diferente do original. O Miles, por exemplo, no começo, ele não era um gênio, ele era alguém mais novo que o Peter, que ganhou os poderes, mas não tinha o mesmo intelecto, porém era bem criativo para se livrar de problemas. E é aí que entrava os outros poderes dele. O Peter sempre foi um gênio e resolvia as coisas muitas vezes usando seu alto intelecto, mas o Miles usava os seus poderes junto com sua criatividade para sair de certas situações. Não era uma forma de tornar o personagem melhor do que o Peter, era um recurso para ele conseguir resolver problemas que o Peter resolveria com o seu intelecto. Mas agora, o Miles é gênio, criativo, popular, mais forte, com poderes a mais e melhor do que o Peter. Ou pelo menos é isso que eles querem que eu pense. Mas ele ficou sem graça. Não é que ele não é um gênio que tem que arrumar uma forma criativa para usar os seus poderes para sair de certas situações e talvez fazer cagada. Agora, os poderes dele são um deus ex-machina que pode até ressuscitar alguém. Muito prazer, eu sou o Schmidt e passagem de manto, quando bem feita, ninguém se incomoda. Alguém gostou da possibilidade porque eles não seguiram com isso, pois o filme foi um fracasso? Do filho do Indiana Jones ser quem usa o chapéu dali em diante? Ou do filho do John McClane em Duro de Matar ser o novo protagonista? Eu acredito que não. Mas e do Michael Corleone se tornando o novo Don Corleone da família? O padrinho, o poderoso chefão, viu? Tem diferença. Quando bem feita, a passagem de manto é maneira sim. O melhor exemplo que eu posso citar de passagem de manto no cinema recentemente foi em Creed, Nascido para Lutar, quando o Adonis Creed, filho do Apollo Creed, se tornou um boxeador também. É fluido, o personagem é cativante, tem as próprias questões, os problemas de raiva aí com o pai dele. Não querendo usar o sobrenome Creed no início, até que ao decorrer da história, ele percebe o peso daquele nome
que não é apenas um nome, é uma história, que às vezes também pode ser um fado ou a construção de um novo legado. E isso deve ser respeitado. É assim que você conquista o público com a Passagem de Manto. O Adonis não é uma cópia do pai dele. E isso que é fascinante, quando a Passagem de Manto não é apenas uma versão alternativa do mesmo personagem. Não é, Miles? Então, bilionários de Hollywood, se vocês quiserem lucrar com apelo à nostalgia e sugar até a última gota de uma franquia ou de um personagem tão amado, respeitem o material original. Quem andou por essas bandas quando tudo isso aqui era mato, as chances de dar certo serão bem maiores. Se não, bom, vocês podem fazer igual a Parda de Neve e cagar pro legado de uma obra em prol de narrativa tosca. Afinal, as chances desse tiro sair pela culatra são mínimas, né? Mas nunca zero. Lembre-se disso. Bem, galera, eu acho que é isso. Queria agradecer o Chimista aí pela participação. Dá uma passada lá no canal dele. Ele faz vídeos sobre muitas coisas. Uma delas é cinema. Ele acabou de fazer um vídeo sobre o Grito 2, que ficou muito bom. Se vocês gostam de cinema, dá uma olhada lá. Eu acho que é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Dá o like, compartilha aí se gostou com os amigos. E comentem se vocês concordam ou não com o que eu disse nesse vídeo. E eu acho que é isso. Falou!